Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, olha que linda essa bolsa que eu trouxe pra gente confeccionar no vídeo de hoje. Maravilhosa, né? Super estilosa. Você pode estar confeccionando na sua cor preferida, tá? Eu já confeccionei uma na cor rosa pink também, que ficou super linda. Eu utilizei na confecção dessa peça fio de barbante, tá? Mas lembrando que você pode estar utilizando um barroco ou um outro fio de sua preferência. Esse fio é um fio ecológico, olha, ele deixou um acabamento bem legal na peça, vê que a peça não ficou desfiando, tá? Então, assim, na hora de escolher um barbante, escolher um barbante com qualidade, porque aí vai ficar com um acabamento bem legal, vai super valorizar a peça de vocês, tá bom? Então, eu utilizei barbante de número 6, agulha de 4 milímetros, tá? Agulha de tapeçaria para os arremates e tesouras, fita métrica. E as medidas finais da peça, dessa bolsa, ela ficou 31 centímetros aqui, ó, comprimento aqui, e 31 centímetros de altura. Vamos pro vídeo, então? Então, aqui eu vou iniciar fazendo um anel mágico aqui, tá? Um círculo que a gente chama de anel mágico no crochê. Então, aqui eu vou deixar essa sobra de fio aqui, ó. Vou laçar aqui por esses meus dois dedos aqui, ó, cruzando a linha, ó. Cruzando, vou deixar esse fio de trabalho aqui na frente, ó, que eu vou laçar ele aqui. Então, eu venho aqui por baixo, ó, laço esse fio, fico com essa laçadinha, pego o meu fio de trabalho e faço uma correntinha, tá? Então, aqui dentro desse círculo, desse anel, eu vou trabalhar pontos altos. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas, eu fiz uma, duas, que equivale a um ponto alto meu, tá? Aí, aqui, ó, a gente tem essa sobrinha de fio aqui que ficou, esse fio ele movimenta, tá? Ele diminui aqui, ó, o tamanho do nosso anel, pra gente poder trabalhar aqui. Então, aqui eu vou trabalhar dentro desse círculo aqui, 15 pontos altos, tá? Então, essas duas correntinhas que eu fiz inicial aqui, eu não conto, tá? Então, eu não vou contar ela como ponto, eu vou laçar agora, eu vou fazer meu primeiro ponto alto. Eu laço, entro aqui no círculo, laço novamente, aí eu seguro aqui, ó, eu fico com 3, né? Então, eu tiro duas, fico com duas, tiro as duas, fazendo assim meu primeiro alto. Então, meu primeiro ponto alto. Então, aqui eu vou dar uma sequência, que eu vou trabalhar aqui nesse anel, 15 pontos altos. 2, 3, eu faço 15 aqui, tá? Eu faço 15 pontos altos. Então, aqui eu tenho 15 pontos altos. Então, assim, ó, eu conto a partir assim, por isso que eu não conto as primeiras 3 correntinhas que eu faço como ponto alto. Porque eu conto a partir dessas correntinhas aqui, ó, que é formada aqui em cima do ponto, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui eu tenho 15 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o fechamento da minha base e do meu círculo. E aqui, ó, esse fio que a gente deixou, ó, a gente puxa pra fechar esse círculo, ó. Deixar meu círculo bem fechadinho. E aqui agora, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o fechamento da carreira. E esse fechamento a gente vai usar em todas as carreiras, tá? Todas. A gente vai repetir o mesmo fechamento. Então, aqui eu vou folgar um pouquinho essa minha laçadinha. Então, eu venho aqui por trás, ó, dessa minha alcinha que se formou aqui do meu primeiro ponto. Eu venho aqui por trás, ó. Passo minha agulha. E aí, agora eu vou jogar essa minha laçadinha aqui, ó. Que eu folguei aqui pra trás, tá? A gente vai passar ela aqui pra trás. Ó. E agora eu coloco a minha agulha aqui, nessa laçada que eu passei pra trás, ó, nessas alcinhas. E pego essa laçada. E aqui eu regulo com o meu fio de trabalho, ó. Eu puxo, eu regulo pra ficar... Pra que essas alcinhas aqui, ó, essas correntinhas aqui, fiquem do mesmo tamanho dessas outras aqui, ó. Tá? Pra ficar bem parecidas aqui, ó. Tá? Então, eu regulo aqui com esse fio, e agora aqui eu laço, passando por dentro dessa laçadinha e dessas duas alcinhas, trazendo o meu fio pra frente. Tá? Aí eu venho e faço duas correntes, uma, duas, que equivale a um ponto alto, tá? E agora aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma, pra gente dar formato aqui nessa base, pra ela ficar mais quadrada. Então, aqui a gente vai trabalhar uma sequência de 3 pontos altos, e aí por essas alcinhas aqui, ó. Então, eu venho aqui nessa alcinha, faço
Um. Agora aqui, esse aqui eu já vou contar como ponto alto, tá? Agora eu conto como ponto alto. Então, é um. Aí eu venho na próxima alcinha, dois. Aí na outra, três. Aí por baixo das alcinhas, assim, ó. Tá? Aí eu vou fazer uma sequência de três, ó. Um, dois, três. Na quarta eu faço um aumento de quatro. Tá? Vou fazer aqui com vocês. Então, eu fiz um. Laço. Dois pontos altos. Três ponto alto. Agora aqui eu faço um aumento de quatro, assim, ó. Eu vou nessa mesma alcinha, vou trabalhar quatro pontos altos. Só que eu vou trabalhar dois e vou separar com uma correntinha. Ó, faço um. Faço dois. E agora aqui eu faço uma separação com uma correntinha. Eu faço uma correntinha, ó. Fiz o ponto, faço uma correntinha e faço mais dois. Porque quando a gente voltar na outra carreira, onde a gente fez essa correntinha, a gente vai trabalhar nossos próximos aumentos. Então, aqui, ó, fiquei com quatro aqui, um aumento. E aí eu sigo novamente, um, dois, três sozinhos e faço quatro também com a separação de uma correntinha. Então, vou seguir aqui. Ó, eu não posso esquecer essa alcinha aqui do lado, ó, tá? Pode pular nenhuma correntinha, porque senão não fica, na hora de fechar a base, não fica certo o formato. Um, dois, três. Ó, agora eu venho aqui novamente e faço meu aumento. Nesse mesmo lugar aqui, agora eu faço dois, uma correntinha e mais dois. Dois, uma correntinha. E mais dois. E sigo fazendo um para cada ponto aqui agora, três seguidos, sozinhos. Um, dois, três, e novamente faço meu aumento. Faço dois aqui e uma correntinha. Depois mais dois no mesmo lugar. Dois, uma correntinha. E trabalho mais dois pontos altos aqui nesse mesmo espaço. E faço mais três sozinhos agora. Dois. Três e termina aqui com aumento, ó. Eu venho nesse último, faço meu aumento de quatro com uma separação, né? De uma correntinha entre os dois. Dividido, a gente divide. Faz dois, faz uma correntinha e faz mais dois. A gente faz mais dois. Ficando assim, ó. Agora que eu vou dar mais uma fechadinha aqui nessa base, ó, a gente pode ir puxando para ela abrir um pouco. Pra ficar mais fechadinho. E agora que a gente faz o mesmo fechamento, né? Então, a gente conta aqui, ó. Uma, duas correntinhas na terceira, né? A terceira aqui vale nosso ponto, ó. Uma, duas, três. Então, eu venho aqui por trás, eu trago essa minha laçada aqui, passo pra trás. Ó.
ficando assim. Bem facinho de fazer, né? A gente vem por baixo aqui, ó, dessas alcinhas que a gente passou. Pega essa laçada aqui, ó, e regula. A gente regula aqui com esse fio, ó. Pra deixar essas alcinhas aqui, mesmo tamanho dessas outras aqui, ó. Então, eu venho o laço passando por dentro dessa laçada que eu peguei por baixo dessas alcinhas. Fazendo uma correntinha. E mais uma. Duas, ficando com duas correntinhas, que equivale ao nosso ponto alto aqui dessa carreira. E aí a gente vai seguir aqui, é bem simples. A gente vai dar sequência trabalhando por dentro dessas alcinhas, ó. Tá? A gente dá sequência trabalhando por dentro dessas alcinhas, pontos altos normal. E aí quando chegar aqui, ó, onde a gente fez aqui, ó. A gente fez um aumento, né, ó. Um, dois, uma correntinha e mais dois pontos baixos. Aí aqui nesse espaço aqui onde a gente fez o aumento, a gente vai entrar aqui no centro aqui, ó. E a gente vai repetir o mesmo aumento que a gente fez na carreira de baixo. 4. Faz 2, uma correntinha. Então, aqui e aqui agora a gente segue, ó. Vou fazer essa carreira aqui com vocês, porque essa base, essa base é só repetição mesmo, tá? Então, o que a gente fazer agora aqui nessa carreira, a gente vai fazer em todas as outras carreiras. É a mesma coisa, só repetição até a expansão do tamanho da peça, tá? Então, aqui eu fiz 1, 2... Faço até, trabalhando nessas alcinhas, ó. Até chegar aqui no meio do meu aumento. Então, ó, tenho mais, ó, meu aumento tá aqui, ó. Eu tenho mais uma correntinha pra mim trabalhar, tá vendo, ó? Então, eu trabalho nessa correntinha aqui, que vale aqui, ó, o último ponto, ó. Tá? Aí você vê que fica duas correntinhas cruzadas aqui, ó, que a gente faz aqui o centro. Então, eu venho nessa alcinha e faço um ponto alto, ó. Aí agora, ó, fica separado, tá vendo? A gente vem aqui nesse centro aqui. E aqui a gente faz a mesma coisa, faz 4 pontos. Dividindo 2 com uma correntinha. 2, a gente faz uma correntinha e faz mais 2. Deixa eu arrumar meu fio aqui. Faz mais 2, fiz um, faço mais outro. O último. Vou arrumar aqui. Ficando assim. E aí a gente segue trabalhando pelas alcinhas, ó. Aí eu tenho aqui, ó, meu primeiro ponto alto. Ó, aí eu tenho essa correntinha aqui, ó. Tá? Então eu venho e trabalho pontos altos aqui até o meio. Ó, 1. Minha última correntinha antes do meio aqui, ó. 6. Percebe que a gente iniciou aqui com os aumentos e 3 pontos sozinhos, ó. E agora que vai pra 6 e vai expandindo, né? 6, depois vai pra 9, depois vai pra 12, 12 vai aumentando de 3 em 3 aqui, ó. Essas laterais aqui, todas elas. Vai expandindo a base. Então, aqui agora eu venho e faço, ó. 1. 2, faço uma correntinha e faço mais 2 pontos altos. E agora aqui, ó, vendo? Vou seguir trabalhando pelas alcinhas, que vale o meu ponto alto. Você vê que a alcinha fica aqui, ó, o ponto alto, ó, e a alcinha fica do lado aqui, ó. Ó, 1. 2. Faço meu último ponto alto. Sozinho, ó, aí ficou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. 6 aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o aumento. Então, a gente tinha iniciado com 3 em um aumento, né? Vai pra 6, depois vai pra 9
vai aumentando de 3 em 3 aqui na expansão da base, tá? E aqui a gente faz o mesmo fechamento. Passa nossa laçada aqui pra trás. Ó. Tá? Eu venho aqui e vou regular. Vou fazer uma, duas correntinhas e seguir fazendo pontos altos sozinhos e os nossos aumentos aqui nesse centro. Então aqui é só repetição, tá? O que a gente fez nas carreiras aqui é só repetir. A gente vai repetir a mesma coisa, né? Trabalhando por dentro dessas correntinhas aqui, ó. E aí chegando aqui no centro a gente e sempre conferindo, tá? Tá trabalhando todas as alcinhas corretamente, a quantidade de ponto que tem que ter numa lateral, tem que ter na outra. E os aumentos aqui, ó, nesse centro. Então é só repetição, é uma base bem fácil de fazer. Então eu vou seguir fazendo a minha aqui, é só repetição agora, tá, gente? E aí eu vou seguir fazendo a minha aqui e volto passando as medidas pra vocês, tá bom? Do tamanho da que eu fiz. Então aqui eu terminei a minha base, ó. Vou passar aqui a medida pra vocês, tá? O tamanho que ficou a minha base. Ficou 25 centímetros. Ó, por 25. 25 por 25. Então, é claro que vai depender muito da tensão do ponto de cada um, né? Cada um tem um ponto diferente do outro, o fio que tá trabalhando, né? Então, aqui esse tamanho pra mim ficou excelente, tá? Eu vou fechar aqui a base agora pra finalizar. Então, aqui, ó, eu já cortei o meu fio e feito o meu último ponto alto, eu vou finalizar minha base assim, ó. Eu fiz o meu último ponto alto aqui, tá? Eu cortei o meu fio, vou puxar aqui, ó. Tá? E aí eu vou vir aqui na correntinha, ó, uma, duas, na minha terceira correntinha, tá? Eu vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou passar esse meu fio pra trás aqui, ó. Vou formar essa alcinha do último ponto. Ó, aí eu venho aqui por dentro dessa última alcinha, ó, por dentro, por onde meu fio tá saindo, ó. E vou passar esse meu fio lá pra trás, fazendo assim, ó. Ficando a correntinha igual as outras, tá vendo? Finalização perfeitinha. E aqui agora, eu vou arrematar esse fio, tá? Eu vou arrematar, você pode estar trabalhando com uma agulha de crochê mais fina também, tá? Passando ele aqui por trás dos pontos. Eu vou colocar numa agulha de tapeçaria e vou fazer o arremate, tá? Ó, então aqui eu coloquei na agulha e faço assim, ó, ainda vem essa alcinha aqui, ó. É que com a agulha eu passei só por uma correntinha, mas a gente tem que passar o fio. Passei por essa laçadinha aqui, ó, trazer aqui pra trás, e a gente tem que passar pela outra laçadinha também, tá? Pra ficar bem certinho o acabamento. E aí eu vou vir aqui, ó. Escondendo o meu fio por entre os pontos, ó. Vou trazendo ele aqui pra longe. E aqui assim, a gente pode abrir o fio, tá? Pra dar um nozinho. Então aqui eu abri o meu fio, tá vendo? Eu abri o meu fio. Eu vou trazer aqui por baixo de uma alcinha de um ponto. Uma dessas partes que eu abri. E aqui, ó, eu vou dar um nozinho. Pra ficar bem segura aqui, pra meu fio não escapar, ó. Então aqui depois que eu dei os nozinhos, ó. Aí eu volto com o meu fio pra esconder. Eu passo aqui novamente na agulha de tapeçaria, ó. E vou continuar aqui escondendo a saga
do arremate, né? Vou deixar bem... Pra deixar bem escondido esse fio. Eu vou passar mais um pouco e lá na frente eu corto as pontinhas. Aqui. Bem rente aqui, ó. Vai ficar bem escondidinho. Então aqui, ó, eu fiz todos os arremates, escondi todas as sobras de fios. E aqui, então, aqui a gente faz 3 bases dessa. São 3, tá? Pra gente montar a nossa bolsa. Então aqui eu tenho 2 e eu tenho 3. Aqui eu tenho 3. Como é que a gente vai fazer a montagem, então, da peça? Então aqui eu vou dobrar as minhas bases assim, ó. Tá vendo? Eu vou pegar ponta com ponta, ó. Tá? Então aqui eu vou escolher o meu fundo e as minhas laterais. Então aqui eu dobro minhas 3, fazendo assim, ó. 2 aqui. E essa minha outra aqui, ó. E aqui a gente vai fazer uma costura. A gente vai unir nossas 3 peças, tá? Então aqui é pra gente fazer a costura. Eu vou fazer a minha costura com uma agulha de tapeçaria. Então eu separei um pedaço de fio. Vai costurar esses 2 lados aqui da frente, até chegar aqui atrás, esses 2 lados aqui de trás, tá? Ó, tá? Então a gente vai costurar esse lado com esse aqui assim. Então a gente faz primeiro um lado, depois a gente faz a outra peça. Então é uma costura bem simples, simples mesmo de fazer. Vou posicionar aqui melhor. Eu vou iniciar aqui, ó, pelo esse bico, né, que é onde a gente fez nossos aumentos, ó, que une, tá vendo? Então a gente tem nossas alcinhas aqui, ó, no meio. Então eu tenho essa alcinha aqui que corresponde a esse ponto, né? A gente fez uma correntinha, né? Então, ó, a gente vem nessa primeira alcinha aqui, ó. Então eu vou trabalhar só com a alcinha de dentro, tá? Ó, tá meu meio aqui, ó. Então eu venho aqui na minha primeira alcinha aqui do meu centro, aqui do meio. Eu vou pegar só essa alcinha do lado de dentro, tá? E aí eu vou vir do outro lado, na outra peça e vou fazer a mesma coisa. Tem as 2 alcinhas aqui também, ó. Essa alcinha e essa aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, a alcinha do lado de dentro, tá vendo? A gente vai encontrar essas alcinhas uma com a outra, então a gente vai trabalhar nessas, somente nas alcinhas de dentro, ó. De cada peça. Então eu vou vir aqui nessa minha primeira alcinha aqui, venho nessa aqui, ó. Tá? E eu vou fazer uma costura em zigue-zague. Em zigue-zague. Vou passar o meu fio. Aí essa ponta do meu fio aqui, que vai sobrar para arremate, é só depois a gente colocar na agulha e jogar ele aqui para trás pra gente amarrar, pra gente prender, tá? Então aqui, ó. É bem fácil de fazer. Aí eu venho na minha próxima, aí a gente vai seguir uma sequência aqui, ó. Vai unir, tá? Vai seguir uma sequência. Só cuidado aqui com o fio pra não embolar, ó. A gente vai deixar a nossa ponta do fio pra lá. Eu vou deixar um pedaço ali, ó, pra mim poder depois prender lá dentro da peça. Aí eu vou dar sequência, eu vou na próxima alcinha, ó, e venho na próxima, ó. Pegando só a alcinha do lado de dentro da peça. E vou passando meu fio. É uma costura comum mesmo. Bem simples de fazer. E vou seguir essa sequência, unindo as alcinhas aqui. Ficando assim, ó, nossa costura. Venho na próxima. E é só seguir essa costura até a gente se encontrar do outro lado ali da peça. Ó, então, tá vendo? Eu fiz a costura, unindo os 2 lados, ó. E aí agora a gente acerta aqui a peça. Aqui, onde eu iniciei minha costura desse lado aqui, ó. Ficando assim, ó. Então, ó, essa união, tá vendo? Ó. Então, agora aqui eu dou sequência, por isso que eu separei um pedaço de fio, bem generoso,
Porque aqui agora eu não preciso cortar o fio, pegar outro pedaço de fio. A gente vai dar sequência com essa costura aqui desse lado de cá, ó, tá? Então aqui fica a minha peça aqui. E agora aqui eu vou virar pra mim poder trabalhar, né? A outra união. Eu vou ajeitar pra ficar... Então vem aqui, ó, pego a minha peça aqui. Só que minha costura tá aqui atrás, ó. Vou virar, tá? Ó. E vou dar a sequência. Então, ó. Eu tenho aqui, né? Trabalhei essa última alcinha aqui do meu ponto. Ó, tá? Então, agora aqui eu vou trabalhar unindo esse lado com esse lado. Então, aqui eu venho no meu biquinho aqui do meu aumento, ó. Meu fio tá aqui, eu venho pegar aqui, ó, tá? Eu venho pegar aqui, ó, minha primeira alcinha aqui, ó, dentro do meu aumento, tá? Vou passar. Embola sempre um pouquinho o fio mesmo, né? Tem que ir puxando, ó. Vou passar, tá? Ó. Aí eu venho pegar aqui, ó. Minha mesma alcinha. Do lado de cá, ó. Primeira que eu iniciei do lado de cá. Tá? Eu vou puxar, ó, tá? Aí, ó, eu volto novamente, tá? Aqui eu estava. Só pra gente deixar bem seguro esse meiozinho mesmo aqui, ó. Eu volto na mesma que eu tinha passado, inicialmente. Pronto. Agora eu dou a sequência aqui, ó. Vamos unir aqui. Aqui eu dou a sequência. Indo pra próxima alcinha. Ó, próxima alcinha. Olha, então aqui eu completei a minha costura, ó, tá? Então a gente se encontra aqui no inicial, ó, onde a gente iniciou. Ficou aquele fio. E aqui agora, pra completar minha costura aqui, ó, no centro, ó, tá? Ó, tá meu inicial aqui, né? Eu vou levar esses dois fios lá pra trás, tá? Então, eu vou passar por essas alcinhas aqui mesmo, ó, inicial. Eu vou levar esse fio aqui lá pra trás. E esse aqui também, tá? Esse aqui eu vou puxar com uma agulha. Eu venho aqui por trás da alcinha mesmo, ó. Pode ser das duas, não tem problema nenhum. Só pra gente jogar ele lá pra trás. Ó. Ficando assim. Aí aqui agora, eu vou virar aqui por dentro da minha peça, porque a gente vai arrematar esse fio. Só que antes de arrematar o fio com a agulha, eu vou aproveitar que eles dois estão aqui unidos, eu vou dar um nozinho, tá? Sem apertar muito, tá? Porque senão a gente repuxa lá os fios da frente, ó. Vou dar um nozinho. E aí eu vou fazer o mesmo processo, tá? Que a gente fez nas bases. Vou esconder ele aqui com a agulha. Né? A gente pode abrir o fio também. E dar um nozinho. E escondendo o fio. Só pra fazer o acabamento mesmo. Olha como vai ficando legal, ó. Tá? Então aqui, ó, ficou nosso fundo. Nossas laterais aqui. E agora a gente vai trabalhar a alça, tá? Da bolsa. Posicionar aqui pra vocês verem. Ó, como vai ficando. Porque aqui onde eu gravo eu não consigo dar muita altura aqui pra gente mostrar essa peça de cima, né? A gente consegue um ângulo melhor, tá? Pra gente visualizar. Então eu vou continuar aqui, a gente vai dar a sequência da alça agora. Então aqui agora eu vou trabalhar a alça, tá? Da peça, já fiz esse lado aqui, ó. É uma alça bem simples, bem fácil de fazer, tá? A gente vai pegar aqui a nossa lateral, aqui, ó, tá? E aí a gente tem nossos aumentos aqui, né? Então aqui eu vou pegar meu fio, ó, pra gente fazer nossa laçadinha inicial aqui, pra gente fazer um nozinho, tá? Então aqui, ó, vou fazer um ezinho assim, ó, tá? Com essa ponta pra cá, ó. Aí eu vou colocar minha agulha, tá? E vou laçar aqui, ó, ficando assim na agulha da minha linha, tá? Laçar, fazendo a correntinha, ó.
Agora aqui eu aperto, ó, puxo aqui, ó, regulo, deixo tipo um nozinho. Aí eu vou pegar essa correntinha e vou vir aqui, ó. A gente tem o nosso centro aqui e a gente tem uma alcinha antes, ó. Então eu tenho aqui o meu meio e antes eu tenho essa correntinha aqui, ó. Nessa correntinha aqui eu vou pegar essa minha alcinha. Vou deixar esse pedaço de fio aqui. Pegar essa minha alcinha, vou passar ela, trazendo ela pra frente e laçando, fazendo a correntinha. Então aqui no centro aqui, ó, dos nossos aumentos, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, tá? Então eu venho aqui, ó, vou laçar e já vou deixar esse meu fio aqui, ó, entre, pra me prender ele já aqui, ó, laçar, ele ficar escondido já aqui. Depois a gente termina o arremate dele, né? A gente passa, faz como a gente fez com os outros. Eu faço um ponto baixo e 2 pontos baixos. É bem facinho, bem prático de fazer essa alça. Então, essa alça é uma alça bem simples, bem fácil de fazer. Eu curti bastante. Claro que você pode estar mudando também várias coisas aqui na peça, né? Você pode fazer um cordão ou colocar uma alça de couro ecológico, né? Então, aí é a atividade com vocês. Uma, duas. Então, a gente vai voltar trabalhando dentro dessas duas alcinhas, tá? Idas e voltas, carreiras de idas e voltas. Então, aqui eu vou virar, eu giro aqui minha peça, ó. Vou girar minha peça e eu volto aqui embaixo do meu primeiro ponto, que é a minha primeira alcinha, ó. Laço, fazendo um ponto baixo. E venho na minha próxima alcinha e laço, fazendo um ponto baixo. Então, é só girando mesmo o trabalho, ó. A gente vai trabalhando carreiras de idas e voltas, com pontos baixos. Girando o trabalho. Carreiras de idas e voltas. Bem facinho, tá? É só seguir essa sequência. Então aqui eu vou continuar as minhas carreiras, eu vou trabalhar por 65 centímetros, 60 centímetros, tá ótimo. É porque assim, essa alça eu pretendo fazer, é uma alça de ombro, né? Então assim, ela é uma alça de amarração, então eu vou poder regular ela na altura, no ombro, o tamanho que eu quero, e eu posso estar usando ela como transversal também, e na altura que eu desejar no ombro, né? Então assim, ela vai ser uma alça de amarração. Então aqui eu já terminei o crochê da alça, ó como a nossa alça ficou. Então, aqui eu fiz o crochê por 60 centímetros, tá? Eu fiz por 60 centímetros. 60 centímetros de cada lado, né? Então, a gente fez duas alças que a gente vai usar como amarração. Então, aqui eu fiz uma amarração para vocês verem, ó. A ideia é que ela seja usada assim como uma alça mais curta de ombro. E como a gente também pode desamarrar, né? E usar ela como uma alça ou transversal ou mais longa, né? No ombro. Aqui agora a gente vai trabalhar uma rosa pra gente acrescentar aqui na nossa peça, né? Porque a nossa peça tá bonita, mas tá bem simples, né? Você vê que tá bem simples. E agora a gente vai fazer uma aplicação de uma rosa aqui, que vai dar todo o glamour pra peça, vai deixar ela diferenciada, vai ficar bem legal. Então, pra iniciar agora, a gente vai fazer, pra fazer a nossa rosa, eu vou iniciar fazendo um ezinho, tá? Então, eu faço assim, ó, um ezinho, tá? A gente vai fazer aquele nozinho inicial, tá? Prendo aqui na minha agulha e puxo, laçando, fazendo aqui um nozinho, ó. Então, aqui fica um nozinho e fica a minha primeira correntinha inicial. Então, aqui a gente vai trabalhar 80 correntinhas, tá? Então, eu não conto essa daqui que tá na agulha. Então, eu começo a contar agora. Uma, duas... Então, feito aqui, ó, fiz um cordão de 80 correntinhas. E agora a gente vai voltar trabalhando nesse cordão pontos baixos em cada alcinha dessas correntinhas, tá? Então, aqui eu tenho essa minha correntinha inicial, eu vou vir aqui nessa alcinha da minha primeira correntinha, tá? Tenho essa que tá saindo aqui, ó, a minha correntinha, eu venho na próxima aqui, tá? Então, eu venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Eu venho, laço e faço um ponto baixo. E vou seguir trabalhando todas essas alcinhas aqui, fazendo ponto baixo. Então, eu vou concluir aqui todo o final até o final do meu cordão. Aí eu volto com vocês.
Então, terminado aqui, ó, nosso cordão. Então, a gente segue assim. Terminado aqui, então aqui eu vou virar o meu trabalho, tá? A gente vira o trabalho, ó, gira, dá uma girada aqui. E aqui a gente vai trabalhar 5 correntinhas. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aí, como é que eu faço aqui? Agora eu pulo 3 pontos de base aqui, ó. Então, eu tenho esse aqui, inicial, tá? A gente tem esse primeiro inicial aqui. 1, 2, 3. A gente vem no quarto e faz um ponto baixo, tá? Então, aqui eu, ó, 1, 2, 3, 4. Eu venho no quarto, vou entrar aqui embaixo da alcinha. Embaixo da alcinha, laço, laço e faço um ponto baixo. Criando assim essas correntinhas aqui em cima, tá? Então, a gente vai seguir essa sequência até o final da carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, pulo novamente, ó. Aí, eu venho essas correntinhas aqui de cima que formam o ponto, ó. 1, 2, 3. Aí, na quarta, eu faço um ponto baixo, ó. 1, 2, 3. Aqui na quarta, eu entro e faço um ponto baixo, tá? Então, essa vai ser a nossa sequência. Aí, eu venho na minha quarta, laço e faço um ponto baixo. Tá? Criando essas correntinhas aqui em cima. Então, aqui, ó, aí me sobrou 2 alcinhas aqui, ó, inicial, não tem problema. Aí, aqui, ó, eu vou virar. Então, eu venho aqui, ó, embaixo dessa alcinha, desse ponto baixo, e faço outro ponto baixo. Tá? Aí, aqui, agora eu vou laçar e vou entrar aqui dentro dessa corrente e vou trabalhar pontos altos. Então, embaixo de cada corrente dessas aqui, dentro de cada corrente dessas aqui, ó, a gente vai trabalhar 8 pontos altos, tá? Então, eu laço, dou altura, tiro 2, fico com 2, faço meu primeiro ponto alto aqui. Então, aqui eu vou trabalhar 8 pontos altos aqui nessa corrente. Em todas essas correntes a gente vai trabalhar 8 pontos baixos. E aí, onde tá esse pontinho baixo aqui, a gente faz um ponto baixo, tá? Então, são 8 pontos altos aqui dentro da corrente e um ponto baixo aqui, ó, na correntinha do ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2, 3 e 8. Agora, eu venho aqui nesse pontinho baixo aqui, ó. Tem minhas 2 alcinhas aqui, ó, minha correntinha. Eu venho aqui, laço e faço um ponto baixo. Aí, aqui eu já laço e já entro aqui embaixo da corrente, fazendo pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência, tá? São 8 pontos altos, com intervalo de um baixo sobre o baixo, até chegar lá no final do nosso cordão. Então, eu vou seguir aqui é só repetição, 8 pontos altos, um ponto baixo aqui, entre esse ponto baixo, até o final do cordão. Então, eu fiz aqui meu último ponto alto. E agora aqui a gente, né, finaliza, ó. Puxo meu fio. E a gente vai fazer o arremate aqui, tá? Então, aqui eu já escondi o meu fio, tá? Basicamente é a mesma coisa do que a gente fez lá no início, lá nas nossas bases. Sempre fazendo os arremates bem caprichado, escondendo bem o fio, dando um nozinho. A gente pode abrir o fio, né? Dar um nozinho bem disfarçado, esconder entre os pontos aqui, pra ficar um acabamento bem legal. Então, aqui eu fiz os arremates da minha peça. Então, agora aqui, como é que a gente vai montar essa nossa rosa? Ó, você vê que ela já fica toda curvadinha, né? Então, aqui, ó, início, aqui onde eu iniciei, a gente vai circulando, ó. E aí, você vai, se você quer ela mais aberta, se você quer ela mais, né, espalhada, ou mais juntinha, ela vai ficando assim, ó. A gente vai unindo pra formar aqui a nossa rosa.
vendo? Aí aqui você pode escolher deixar ela mais juntinha, né? Só você juntando mais aqui, ó. Deixar ela mais juntinha ou deixar ela mais espalhada, mais aberta. Eu vou fechar a minha aqui. E agora aqui a gente vai, eu vou costurar, né? Essa rosa, a gente vai colocar esse aplique. Vai ficar bem legal aqui, ó. Bem aqui na nossa peça. Vai ficar bem charmosa. E aqui, basicamente, eu vou pegar uma linha, um fio, né? Com agulha. E aí, eu vou fazer aqui o fechamento dessa minha, pra ela ficar aqui fixa, tá? Então, eu vou pegar aqui inicial, onde eu comecei. Eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou pegar, a gente tem, né, aqui as nossas carreiras, ó. Tem essas correntinhas, ó. Tá? Então, elas são todas aqui, ó, juntas, né? Então, aqui eu vou pegar aqui a minha, no centro aqui, ó. Eu vou pegar essas alcinhas e vou passar um fio, ó. E vou passar o fio. Vou fazer por 2 vezes aqui, ó. Unindo ali, ó, esse centro. Agora eu vou voltar aqui, vou na minha outra carreira aqui, ó. Eu vou fazer isso pra mim tá prendendo ela, tá? Mas aí, então, depois que eu prendi aqui o meu centro, ó, eu venho trabalhando assim, ó. Vou pegar essa parte com essa outra aqui, ó. E depois com a outra. E vou prender. Fazendo um zigue-zague mesmo, tá, gente? Fazendo zigue-zague mesmo, ó. Aí eu não vou fazer correntinha por correntinha, não, ó. Vou intercalando aqui, ó. Vou pulando aqui, ó. Eu pego essa outra carreira de baixo aqui, ó. E saio aqui, ó, dessa. Próxima do centro. Só pra prender as partes mesmo, tá vendo, ó? Aí venho novamente aqui. Pego aqui uma alcinha. Não precisa ter uma ordem, não. É só unir uma carreira com a outra, ó. Aí eu vou pegar outra carreira aqui de baixo, ó. Depois essa última aqui, ó. E saio. Pra prender uma na outra. Ó que bacana que ficou, tá? Então aqui é bem simples aqui essa costura do fundo, é só a gente unir, né? A gente vai unir numa lateral aqui, ó, esse círculo um no outro, tá? Faz uma costura bem simples mesmo, não tem segredo. E aí aqui unir as 2 sobras de fio, ó, inicial aqui e a outra, porque agora aqui esse fio eu vou prender ela aqui, tá? Vou amarrar, dar um nozinho lá por dentro e vou esconder, vou arrematar minha linha. Então ela vai ficar presa aqui assim. E agora aqui a gente vai fazer um cordão pra ficar aqui pendurado, que vai ficar bem legal. Então aqui eu dobrei um fio no meio, ó, uma quantidade legal de fio aqui. Eu não calculei ainda, mas depois eu falo pra vocês a quantidade, porque eu vou ver que tamanho que vai ficar esse cordão. Dobrado no meio, ó, vou fazer um ezinho, né, pra gente fazer uma laçadinha inicial. Pronto, faço o nozinho, ó. E aqui a gente vai fazer um cordão que é bem simples, acho que todo mundo que já tá fazendo crochê, já tem mesmo que esteja iniciando, acho que já sabe fazer. Então aqui eu vou... É um cordão bem simples, ó. Então eu vou pegar aqui, tô com o meu nozinho inicial, meu fio tá dobrado, né? Então aqui eu vou pegar essa que tá saindo de baixo aqui do nozinho, ó. Esse fio que tá saindo de baixo do nozinho, eu vou passar na agulha. Aí eu venho com outro fio. Ó, passei ele na agulha, venho com outro fio e laço passando pelas 2 alcinhas. Aí volto com esse fio de baixo, sempre esse fio de baixo que tá saindo aqui embaixo, ó. Dou a volta nele na agulha. E vou laçando com outro fio, passando pelas 2 correntinhas. Então é só seguir essa sequência, ó. Esse fio que tá saindo de baixo, a gente dá a volta na agulha e laça com outro fio. Então a gente segue aqui e vou fazer aqui meu cordão. Vou fazer aqui o meu cordão, vou ver que tamanho que vai ficar legal e eu passo a medida pra vocês. Então aqui eu terminei de fazer o meu cordão, ó, tá? Já cortei aqui meu fio, vou puxar
Aí eu faço assim, ó, pra ele ficar bem preso, tá? E aqui eu vou dar um nozinho, 2 nozinhos aqui na ponta. Não solta não, tá? Só isso mesmo. E vou dar 3. Bem apertadinho. E aqui, ó, eu corto ele bem curtinho mesmo. Gente, tô com a tesourona enorme aqui. Que a minha tesoura pequena sumiu. Ó. Assim mesmo, tá? E quiser passar uma colinha aqui pra ele ficar mais durinho essa ponta, ó. Uma colinha de tecido também deixa essa ponta assim, ó. Ele bem juntinho aqui. E aqui, agora pra mim poder prender esse meu cordão, eu vou fazer assim, ó. Então aqui minha pétala tá aqui, né? Eu tenho esses 2 fios aqui, ó. Tá? Eu vou pegar esse fio aqui e eu vou passar aqui pelo centro, ó. Vou dobrar meu cordão no meio, ó. No meio. Então eu vou passar aqui no meio dele. E prender, ó. Eu venho aqui no meio dele. Ó. Tá? Pra ele ficar aqui atrás da minha... Pra ele ficar aqui atrás da minha rosa. Ó. Aí aqui eu vou amarrar ele. Dá um nozinho. Ele vai ficar assim, ó. A gente vai prender essa cordinha que a gente vai usar pra prender, amarrar aqui, né? E aí depois lá a gente faz o arremate. E vai ficar assim, ó. Penduradinho aqui. Pendurado. Esse cordão. Então aqui, ó, já posicionei a minha rosa. Aqui. E eu já puxei meus fios aqui pra dentro, ó. E dei um nozinho. E aqui, o que eu fiz? Eu vim pra ficar bem mais fixa. Eu venho com o fio, ó. E eu venho aqui, ó. Por trás e saio aqui no centro, ó. Passando por entre algum ponto aqui da pétala, tá? Só pra ficar bem seguro mesmo, ó. E a gente prende mais um pouquinho, ó. Volta por dentro e volta pra sair. Passa aqui, ó, pra sair, a gente sair lá dentro da peça, tá? Aí eu fiz isso por umas 2 voltas já, tá? Aí eu volto e dou mais um nozinho aqui. Aí aqui agora é só finalizar mesmo, né? A gente esconder no ponto fazendo um arremate. Então aqui fiz os arremates aqui, ó. Reforcei bastante essa costura, tá? Você pode vir dando volta aqui na última camada aqui da rosa, tá? Pra deixar bem fixa essa costura. Mas, ó, tá bem presa, não sai, tá? Esses são detalhes que vocês vão caprichando no trabalho de vocês, tá? Então, aí pra fechar nossa peça aqui, ó, é opcional, né? Você pode estar colocando... Eu vou colocar na minha um botão de imã, aqui. Mas também pode estar fazendo uma correntinha aqui pra poder fazer um fechamento de amarração também, né? Uma correntinha de cada lado, fazer uma amarração também fica bem legal, né? Então, olha como a nossa peça ficou. Ficou bem legal, né? Ficou bem bacana. Então, aqui a gente ficou com a opção, né, de a gente usar essa peça como uma bolsa de ombro, né? Que a gente faz uma amarração. E como a gente pode usar também na transversal, de lado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha de vocês, tá bom? Deixar o like aí é importante pra mim. Eu tô sempre trazendo aqui novidade, inspirações em crochê pra vocês.